Oi pessoal, tudo bem com vocês? No nosso último encontro, vocês tiveram a oportunidade de criar esculturas a partir de uma massinha que eu ensinei a receita, não foi? Teve algumas fotos bem bacanas do retorno, hein? Então hoje nós vamos trabalhar com a escultura. Prestem bastante atenção. Todo o trabalho que vocês fizerem aqui, vocês vão arquivar na apostila, no livro de vocês de arte, e no nosso retorno nós vamos trabalhar com este material que vocês já realizaram, tá ok? Então não é necessário que vocês enviem fotos por enquanto, tá ok? Eu vou avisar antecipadamente. Mas vamos lá ao nosso trabalho de hoje? Hoje nós vamos trabalhar arte para todos. Puxa vida, nós vemos arte em tantos lugares, não é? Nas roupas, nos sapatos, no tipo de óculos, no tipo de cabelo e até no tipo de composição que a gente faz no nosso material escolar. Sabiam disso? Então hoje nós vamos falar sobre particularmente o procedimento da escultura. Tá ok? Então me acompanhe que vai ser bem bacana. A escultura, diferentemente de outras formas de produzir arte, como as pinturas, os desenhos, as esculturas, é muito comum encontrarmos esculturas expostas em espaços abertos, como praças, as ruas e até cemitérios. Elas podem celebrar uma religião, um acontecimento histórico, uma pessoa ou até um povo. Há outras que, no entanto, estão lá só para serem admiradas. Muitas esculturas instaladas pela cidade foram feitas sob encomenda e o artista já as construiu usando materiais que tornem possível sua exposição em espaços abertos, como o nosso amigo Fernando Botelho, que vocês já viram naquele vídeo que eu mandei. Independentemente do lugar onde estão expostas ou do material com que são feitas, todas as obras de arte precisam ser cuidadas, precisam ter manutenção. Elas precisam ser preservadas. Na figura A, vocês estão vendo o Padre Cícero na Colina do Horto. Ela foi feita em 1969 pelo artista brasileiro Armando Lacerda. Ela foi construída em concreto armado, material usado também para a construção. Tem ferros dentro dela. Padre Cícero foi um padre católico brasileiro e, segundo a crença popular, ele é considerado um santo. Na figura B, vocês estão vendo uma estátua do Laçador. Ela foi feita em 1958 pelo artista brasileiro Antônio Carige. Ela representa um gaúcho pilchado, ou seja, vestido com trajes típicos do sul do país. Desde 1992, ela é considerada o símbolo oficial de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O laçador também é feito de bronze. Na figura C, já é mais vanguardista. Vocês estão vendo uma escultura conhecida como Os Candangos, feitos em 1959 pelo artista brasileiro Bruno Giorgi. A escultura em bronze, que é um material formado pela mistura de vários metais, é uma homenagem aos milhares de trabalhadores que participaram da construção da cidade de Brasília. Legal as esculturas, né? Mas elas são estátuas ou esculturas? Olhem o trabalho
que está ao lado direito. Ele foi inaugurado dia 30 de outubro de 2002. É a estátua em homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. E está lá na praia de Copacabana. Vocês já foram para lá? No Rio de Janeiro. Ela já foi alvo de muitos vandalismos. Mas recentemente teve uma foto que comoveu muitas pessoas. Uma pessoa sem teto estava deitada no colo de Carlos Drummond de Andrade. Muito interessante, hein, gente? A figura, ela pode até causar uma certa comoção. Pensem nisso. Mas estátua e escultura, vamos ver a diferença? Ao longo desse trabalho, você leu a palavra estátua. Em outros momentos, apareceu escultura. Você sabe a diferença entre as duas palavras? Então eu vou dizer. Escultura é uma forma de produzir obras de arte que elas são tridimensionais. Elas têm altura, largura e profundidade. Já a palavra, ela refere-se a um tipo específico de escultura. São esculturas em que é possível observar imagens figurativas. Mas o que isso significa? Uma imagem é figurativa quando representa coisas ou seres que parecem-se de verdade, mesmo que sejam apenas fruto da imaginação do artista. Quando uma imagem representa formas que não se parecem com nada que vemos no mundo real, elas são chamadas de abstração. Mas a gente vai falar sobre isso na figura de baixo, que é do Luiz Sassilotto e Franz Weimer. São esculturas que elas podem ser chamadas de estátuas. Já as esculturas que você conheceu no texto, arte que faz parte, elas podem ser chamadas de estátuas, que são essas aqui, ó. Viram? Então, essa é a diferença. Agora, arte faz parte? Faz. A escultura, ela pode ser feita com entalhe. Na figura A, você está vendo o martelo e o cincel. Na figura B, as goivas e os formões. Na figura C, você está vendo o mármore sendo cinzelado por um artesão indiano. E na figura D, madeira sendo entalhada por um artista brasileiro chamado Randolfo Ávila, em São João del Rei, Minas Gerais. A cinzelação e o entalhe são duas formas de produzir escultura tirando pedaços do material usado para criar a obra de arte que você está vendo. É uma técnica para produzir esculturas em rochas ou em pedras. Já o entalhe não, ele é parecido com a xilogravura, que a gente fura a madeira para depois tirar uma espécie de impressão. Ele faz com que ali na figura D, o que você está vendo, é um formão. Ela vai esculpindo, formando, até dar formato completo à obra. Bacana, né? Então agora eu vou mostrar outra imagem. Estas imagens que vocês estão vendo são esculturas. Estas que vocês estão vendo, a A e a B, são esculturas pré-históricas, chamada de Vênus de Savignano. Ela foi esculpida em estatita, um tipo de rocha. Ela é bem pequenininha, ela mede uns 20 centímetros, um pouquinho maior que a palma da mão de vocês. E tem mais de 25 mil anos. Já na figura B, vocês estão vendo um busto masculino feito em madeira e foi encontrado no Egito há mais de 4.500 anos. E na figura C, os ex-votos podem ter várias formas. Cada uma delas conta uma história. Na imagem, ex-votos em Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte.
Interessante, né? Olha, todas essas são esculturas, mas essa que eu vou mostrar a vocês já foi mais antiga. Lembra daquela história de que as esculturas gregas, elas são todas em mármore? Lembram? A Vênus de Milo, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela faz parte de uma coleção do Museu do Louvre, que você, quando for para Paris, na França, você provavelmente visitará. A Vênus de Milo, que é esta aqui, ela foi esculpida em mármore há mais de 2000 anos atrás por Alexandre de Antíqua. Ela é apenas uma entre as várias esculturas que foram produzidas naquela época, na Antiguidade Clássica. Mas esse que eu vou mostrar aqui, o Leão de Loutraki, uma escultura em mármore, ela foi feita em 2550 anos atrás. Interessante, né? Porque ela era colorida, gente. Foi feita uma cópia e essa cópia, os arqueólogos, após muitos estudos, chegaram à conclusão que essa era a cor. Essas pesquisas foram desenvolvidas recentemente e revelaram algo que surpreendeu toda a academia de estudantes. Diferente do que se imaginou durante muito tempo, as esculturas produzidas na Antiguidade Clássica não eram totalmente brancas. Elas eram muito coloridas. Será que aquela história de que quando a gente expõe alguma cor com os raios solares, eles absorvem toda a cor? Nós vamos estudar isso, hein, gente? Olha a Vênus de Milo aí. Agora é a sua vez. Vocês vão imaginar um tipo de pintura que esta escultura clássica poderia ter. Assim como o Leão de Loutraki, complete os detalhes que você achar bem bacana e que você achar que vale a pena. Tá certo? Esta é a cabeça de Calígula. Calígula era o apelido de Caio Júlio César, Augusto Germânico, um dos imperadores da Roma Antiga. E não fica por aí não, gente. Tem mais tarefa para vocês. Vocês vão imaginar, porque esse é um fragmento de uma cabeça que é colossal. Colossal significa que ela é muito grande. Muitas esculturas produzidas na Antiguidade Clássica chegaram até nós um pouco incompletas. Houve um tempo em que o restaurador ele construía as partes que faltavam. Hoje em dia é mais comum que sejam mantidas como foram encontradas. Sim, ela fica mais verídico, não é? Já que isso também é uma parte da história de cada uma delas. E o seu trabalho agora é completar essa imagem. Completar essa imagem. Então você tem duas tarefas. Completar a imagem desta cabeça colossal, que foi feita em mármore. Na verdade, existe só esse pedacinho mesmo. E pintar de uma maneira belíssima a cabeça de Calígula. Bacana, né? Então, depois que você fizer tudo isso, que está no enunciado e que foi pedido neste trabalho, ele está na página 41, a prof vai voltar aqui para vocês. Este trabalho, ele está na página 41 do livro de vocês. Então, vocês vão realizar o trabalho no livro, com muito capricho, utilizem fusão de cor, trabalhem com diferentes materiais, criem, pessoal, criem e aproveitem esse momento para criar novas cores também. Depois, na página 42, você tem o fragmento de cabeça, né? Que foi feito em mármore. E você vai completar do seu jeitinho. Você pode pintar também. Depois que você fez tudo isso, eu quero ver, hein?
Vamos brincar de história em quadrinhos? Virtual? Que tal se a gente imaginar as esculturas, se elas tomassem vida e pudessem invadir as nossas praças a cair da noite, como no filme aquele do museu, né? Que as criaturas elas tomam formas à noite, elas tomam vida à noite. Para isso, você vai precisar da ajuda de um adulto, tá? Tá aí a sugestão. Você entra no site que está aqui embaixo, pixton.com.br Schools Creative. Daí a pessoa vai fazer o seu cadastro e você pode criar lindas histórias. Bacana, né? Então, eu quero ver o que é que você vai criar, hein? Gente, eu tô tão curiosa. Se você quiser enviar para mim uma foto do seu trabalho ou então a sua criação no Pixton, que é uma sugestão, você pode enviar. A tarefa não é obrigatória que envie para o meu endereço de e-mail, tá certo? Mas você tem que fazer porque é pré-requisito para os próximos trabalhos que virão, inclusive o trabalho de avaliação. Legal, né? Nossa, eu nunca pensei que a estátua, ela pudesse, a estátua grega, ela pudesse ter cor. Isso foi uma novidade, né, gente? Você já imaginou isso? Eu sempre imaginei que fosse tudo branco, não é? Puxa, isso é para pensar. Quantas descobertas hoje, hein? Pessoal, um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, hein? Tenho certeza que vocês vão ter novidades. Mas guardem que nós vamos nos encontrar e depois vamos ver tudo isso, tá? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma. E os trabalhos que foram enviados, puxa, vocês me surpreenderam, hein? Que legal, gostei de ver. Bastante empenho, hein? Vão guardando as imagens, porque a gente se alimenta disso, sabia? Essas imagens são maravilhosas para o nosso visual e para a nossa, vamos dizer assim, que amplia os nossos conhecimentos e a nossa criatividade também. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo, gente. Espero que vocês gostem do Pixton. É bem legal. Tchau. Beijo.